Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e neste vídeo sobre eletrônica eu vou mostrar o que é um display de LEDs de 7 segmentos. Tá? Bom, vamos falar sobre esse componente, que é um componente bastante interessante e muito utilizado aí em vários tipos de equipamentos eletroeletrônicos. Para que serve um display de LEDs de 7 segmentos? Primeiro, é um display, tá? Então ele é usado para representação de informações ou de dados para o usuário. Tá? Geralmente dados alfanuméricos, mais comumente números de 0 a 9. Mas também é possível representar alguns caracteres, símbolos especiais e até mesmo algumas letras do alfabeto. Com o display de LED a gente consegue formar esses caracteres decimais de 0 a 9, caracteres hexadecimais, letras de A até F, tá? E algumas letras do alfabeto latino, no display comum. E um display de LED de 7 segmentos ele é formado pelo arranjo de LEDs, como o próprio nome diz, né? Dentro de um invólucro apropriado, e cada um desses LEDs é acessível individualmente, ou seja, eu posso acender ou apagar cada um deles individualmente. E eu chamo cada um desses LEDs individuais de segmentos. Então, cada LED é um segmento. Tá? A vantagem de utilizar esse tipo de componente num projeto é que ele é muito simples, né? Ele funciona de forma muito simples, é facinho de ligar, conectar, tá? E ele tem um custo bastante baixo. Então é um componente baratinho que você pode colocar no seu projeto aí sem aumentar demais o custo do seu circuito. Tá? Aqui tem uma ilustração, aliás, uma foto, né, mostrando um display de 7 segmentos comum. Esse aqui, na verdade, tem os 7 segmentos mais um ponto decimal. Nem todos eles vão ter o ponto decimal. Tá? E esse aqui é um display de um dígito. Como a gente vai ver agora nessa foto, a gente tem vários tamanhos, né, vários tipos de displays de acordo com o número de dígitos que ele mostra. Então aqui eu tenho esse de um dígito que eu acabei de mostrar, tem um outro modelo aqui um pouquinho maior de alto brilho, e tem alguns modelos com mais dígitos, por exemplo, 2, 3 ou até mesmo 4. E existem maiores, né, com mais dígitos do que isso. Os displays eles podem acender em várias cores também. Existem displays que são vermelhos, displays azuis, verdes, amarelos e assim por diante. Os mais comuns que eu vejo aí no mercado são os de cor vermelha, tá? São os que eu tenho aqui inclusive. E você vai perceber aqui na ilustração que eles têm códigos aqui na lateral. Esses são os códigos que você pode utilizar para encontrar o datasheet, né, o manualzinho de cada um dos componentes para saber como conectar e para ver as características eletrônicas deles, corrente máxima suportada e assim por diante. Tá? Bom, num circuito, como é que a gente vai simbolizar esses caras aqui? Não tem um símbolo específico para display de 7 segmentos. Então é muito comum você encontrar um símbolo assim, vários LEDs conectados juntos, tá? Para representar o display. Temos aqui 3, 6, 7, na verdade tem 8 LEDs, porque esse aqui é um display de 7 segmentos com ponto decimal. Ou então você pode encontrar ele nesse formato aqui, né? O próprio desenho do display. Tá? Note que ele é um pouquinho inclinadinho, né? Não é reto. Ele tem uma inclinaçãozinha que é para que o caractere, o número 7, fique mais legível. Tá? Se pareça mais com o número 7 mesmo. E esse também tem o ponto decimal, o decimal point aqui embaixo. Legal? Eu tenho alguns aqui numa caixinha, vou mostrar para vocês rapidamente. Então, o displayzinho de um dígito é esse cara aqui. Tá? Displayzinho de um dígito com ponto decimal. Você pode perceber aqui que ele tem os terminaizinhos para conexão. Tá? Esse, no caso, tem 10 terminaizinhos para conexão. Com esses 10 terminais a gente consegue acionar os números. Outros modelos, modelo de 2 dígitos, aqui 2 dígitos, tá? Também com seus terminaizinhos, tem só um terminalzinho a mais, tá? E é suficiente para a gente fazer o acionamento dos 2 dígitos individuais. 3 dígitos e 4 dígitos. São os modelos que eu tenho aqui no momento, tá? Para mostrar. Muito bem. Esses aqui são todos vermelhos. Tá? Como é que é o arranjo dos LEDs dentro de um display desses? A gente vai olhar essa figura aqui para entender como é que é o arranjo. Né? Cada um dos segmentos recebe uma letra para identificação. Então, a gente chama de A até G. Esse primeiro display, esse primeiro LED de cima, o segmento de cima é o A. Depois, em sentido horário, a gente tem B, C, D, esse aqui de baixo, E, F e o central é sempre o G. Tá? Isso aqui é padrão. Assim a gente vai conseguir identificar os pinos e saber
qual dos LEDs, ou seja, qual dos segmentos é acionado por cada pino na hora de criar um circuito ou até mesmo de programar, tá? Caso você use aí um microcontrolador, por exemplo, para acioná-lo. Então vamos supor que eu queira exibir um número. Tá? Eu quero, por exemplo, exibir o número 4. Como é que eu faço isso? É simples. Basta você acionar esses segmentos, B, C, F e G. Acendendo só esses segmentos, vai aparecer o número 4 ali no display. Tá? E para formar outros números é o mesmo esquema. Tá? E alguns caracteres hexadecimais também podem ser acionados assim. É só acionar os segmentos adequados. Beleza? E para saber quais são os segmentos adequados, a gente tem que conhecer a pinagem do componente. Então aqui eu tenho o desenho de um display de 7 segmentos e os pinos. Tá? A gente começa a contar os pinos a partir do número 1 aqui no canto inferior esquerdo. Então aqui na ilustração seria o pino que está aqui do lado esquerdo embaixo dele, né, com o ponto decimal para baixo. Então seria o pino 1, 2, 3, 4, 5, e aí ele continua no sentido anti-horário em cima, pinos 6, 7, 8, 9 e 10. Isso para o display de um dígito. Display com mais dígitos vão ter mais pinos. Tá? Poucos pinos a mais, mas vão ter mais pinos. Beleza? Então, de posse dessa informação, você vai conseguir entender, por exemplo, um diagrama ou criar um diagrama esquemático para você montar um circuitinho. Para ficar mais claro, eu tenho essa outra ilustração aqui que mostra os pinos, né? Pino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, tá? No sentido anti-horário, e cada segmento que é acionado por cada pino. Então, o pino 1, por exemplo, ele aciona o segmento E, o pino 2, o segmento D. O pino 3 é o ground, tá? É o terra aqui, o negativo no caso, por um display de catodo comum. E assim por diante para os demais pinos. Tá? Isso é interessante. Né? Existem duas categorias de displays de 7 segmentos, os de catodo comum e os de anodo comum. O de catodo comum é mais fácil de entender olhando essa ilustração aqui. Por que ele chama catodo comum? Todos os catodos de todos os LEDs estão conectados em um único ponto. E esse ponto vai para ground. Tá? E aí você aciona cada um dos LEDs individuais a partir de seus anodos individuais. Que é o que acontece aqui. Cada pino é o anodo de um dos LEDs. Tá? E no caso desse cara, como tem um ponto decimal, ele também tem um terminalzinho específico só para acioná-lo aqui. Beleza? Então isso aqui é um display de catodo comum, que é um display bastante fácil de encontrar. Tá? Se fosse de anodo comum, é só inverter as coisas. Tá? Então os anodos dos LEDs todos conectados em um ponto comum, aí você aciona fechando o circuito nos catodos de cada um dos LEDs ou segmentos. E aqui é a ilustração. Só que aí no caso os pinos 3 e 8 correspondem ao VCC, ao positivo, em vez de ao ground. Tá? Tem dois pinos aqui correspondentes. Mas a disposição dos pinos é a mesma. Então o pino 1 é o E, o pino 2 é o segmento D, o pino 4 é o segmento C e assim por diante. Tá? Isso aqui não vai mudar. Muito bom, então eu tenho uma tabelinha aqui mostrando um resumo desses pinos, nessa pinagem. Pino 1 aciona o segmento E, o 2 aciona o segmento D, o pino 3 ele é ground ou VCC, dependendo dele ser catodo ou anodo comum, respectivamente. O pino 4 é o segmento C, o 5 geralmente é o ponto decimal, quando existe ponto decimal. Tá? O pino 6 é o segmento B, o 7 é o A, o 8 também ground ou VCC, então tem dois pontos desses em cada displayzinho. Pino 9 é o F e o 10 é o G. Tá? E se a gente fosse criar um circuitinho, tem um exemplo aqui de um diagrama esquemático. Tá aqui, ó. Exemplo de um circuito. Vamos supor que eu queira acionar um display desses usando um Arduino, por exemplo. Tá? Basta você ligar nas saídas digitais do Arduino os pinos correspondentes e fazer a programação de acordo, obviamente. E, claro, usar um resistor para polarização e limitação de corrente. Né? No caso aqui, para limitação de corrente dos segmentos para evitar de queimar os LEDs. Legal? Afinal de contas, são segmentos, mas são LEDs comuns. Tá? Aqui eu estou usando um resistor para cada um dos segmentos, ou seja, para cada um dos LEDs, incluindo o ponto decimal. E veja que o ground está conectado nos pinos 3 e 8. Portanto, esse cara aqui, desse diagrama, é um display de catodo comum. Um display de LED de 7 segmentos, catodo comum. Certinho? Então essa é uma forma de você conectar esse cara para acionamento via Arduino. Tá? Uma outra forma seria utilizando um decodificador BCD 7 segmentos, que é um circuito integrado que recebe na sua entrada 4 níveis lógicos, né? Um sinal BCD, que vai ocupar 4 pinos, por exemplo, do Arduino, e faz a decodificação para os segmentos que vão ser acionados aqui no display. Tá? Assim você conseguiria, por exemplo, poupar pinos do microcontrolador se estiver usando esse tipo de circuito.
Em outro vídeo eu vou mostrar como trabalhar com um decodificador BCD para 7 segmentos. Tá? Em outro vídeo eu também vou mostrar como é que você pode acionar um cara usando Arduino. Aliás, eu vou montar um circuito parecido com esse, com Arduino, e vou mostrar a codificação que você deve usar para poder mostrar os números aqui no display. Tá? Algo mais ou menos assim, olha só. Tenho aqui um circuitozinho. Deixa eu ampliar um pouquinho. Então, um display de LED de 7 segmentos sendo acionado com Arduino. Tá? Olha só, o displayzinho de um dígito, mostrando os números, e aí um contadorzinho básico, né, de 0 até 9, pontinho decimal também acende, depois ele retoma a contagem. Tá? Então, isso aqui é um displayzinho de 7 segmentos sendo utilizado na prática. Em outro vídeo eu vou mostrar como criar isso aqui usando Arduino. Beleza? Nos próximos dias vai estar postado aí no canal aqui da Boson Treinamentos. Beleza, pessoal? Bom, basicamente é isso. A ideia desse vídeo foi apresentar esse componente para vocês, o display de LED de 7 segmentos, tá? Mostrar as diferenças entre catodo comum e anodo comum, mostrar como é que você aciona os segmentos, legal? Falando sobre a pinagem dele, e mostrar um exemplo de um circuitinho aqui no diagrama esquemático. Lembrando que também existem displays de 7 segmentos LCD, tá? É um outro tipo de componente, parecido até um pouco visualmente com esse cara, mas que é acionado de forma diferente. Tá? A gente também vai tratar desse tipo de componente em um outro vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos, se você não se inscreveu ainda. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like aqui embaixo. Tá? E não deixe de acessar o nosso website, que é o www.bosontreinamentos.com.br. Obrigado e até a próxima.